Olá, alunos, tudo bem? Vamos gravar aqui então a segunda parte da aula de processo penal no que tange ao procedimento ordinário no Código de Processo Penal. Lembrando que na próxima aula nós vamos já avançar no procedimento sumário, sumaríssimo e posteriormente nos procedimentos especiais, iniciando pelo procedimento Tribunal do Júri e depois pela Lei de Drogas, tá? Solicito aos senhores que abram aí o PowerPoint dos espelhos de aula, que está anexado ao portal da Faculdade de São Lourenço, e abram também o Código de Processo Penal, entrem lá no planalto.gov.br, a aba legislação, né? Cliquem lá em Código de Processo Penal para a gente acompanhar aqui pelo computador a aula de hoje. Abram no Código de Processo Penal no artigo 400, tá? Então vamos lá, sobre a audiência de instrução e julgamento. Já vamos falar sobre a audiência de instrução e julgamento, começando daqui, tá? O Código de Processo Penal trata a audiência de instrução e julgamento pós-reforma de 2008 como uma grande audiência una, ou uma grande audiência única, né, que nós teríamos ali condensados numa única assentada de audiência, pelo menos é o ideal da lei é esse, numa única assentada de audiência, instrução e julgamento, teríamos ali um ato único, cumulando tudo, né, desde a oitiva do ofendido, se possível, até o interrogatório do réu, tá? Então esse é o fim do legislador quando da reforma de 2008. Concentração dos atos processuais para obtermos uma maior celeridade no processo penal, tá? É claro que no dia a dia forense isso é difícil de ser observado, até pela complexidade da inicial acusatória e os elementos de prova. Então nem sempre eu vou ter presente na audiência todas as testemunhas da defesa, ou mesmo todas as testemunhas do Ministério Público, que vai insistir em ouvi-las. Então, naturalmente, que essa assentada de audiência de instrução e julgamento será fracionada, tá? Fracionada em que sentido? Vai interromper aquela audiência de instrução e julgamento, encerrando os trabalhos com o que der para ser feito aquele dia, e marcar uma nova audiência de instrução e julgamento para o próximo ato processual, que normalmente vai ser uma oitiva de uma testemunha, que ficou faltando, etc. Tá? Então é natural que isso aconteça, infelizmente, um fracionamento da audiência, instrução e julgamento. Mas que fique claro aqui para a academia, para o curso de Direito. O ideal do legislador, o que o legislador previu, foi uma concentração de atos processuais em nome da celeridade processual no processo penal. Então eu tenho a audiência, instrução e julgamento acumulada com vários incidentes de processo, vários itens a serem analisados pelo juiz naquela assentada, tá? Que vão ser aí desde a oitiva da vítima, do acusado, da vítima do ofendido, até o interrogatório do acusado como último ato no procedimento ordinário, tá? O Código de Processo Penal, aí no slide que eu disponibilizei para os senhores, ele diz que essa audiência de instrução e julgamento deve ser realizada nos 60 dias seguintes ao início do processo, né? Em 60 dias deve ser agendada, realizada essa audiência. Mas 60 dias contados de quando? A lei não fala, mas o professor Nestor Távora, aqui ó, que atrás, ó, o professor Nestor Távora, no seu livro, Manual de Processo Penal, no curso de Processo Penal, inclusive está com uma versão muito boa agora, atualizada no pacote anticrime. Sugiro, quem puder ter uma obra atualizada nesses termos, vale muito a pena. Eu já estou até providenciando meu exemplar de professor, porque o exemplar que eu estou utilizando é um pouco defasado, mas eu já estou fazendo as próprias atualizações, segundo os apontamentos do professor Nestor. Mas daqui a pouco eu vou adquirir também vou receber, melhor dizendo, da editora uma obra do professor, tá? Naturalmente vou disponibilizar esse exemplar meu, do Nestor, na biblioteca da faculdade, que é o melhor local para um livro, não é isso?
Então, diz lá que a audiência, instrução e julgamento deve ser realizada nos 60 dias seguintes. Não fala de quando que conta esses 60 dias. O Nestor diz no livro dele que esses 60 dias devem ser contados por agendamento da audiência, instrução e julgamento do recebimento da inicial acusatória. Tá? Então, conta-se aí 60 dias, contam-se 60 dias para o agendamento dessa audiência, instrução e julgamento. É claro que na prática, dependendo da vara, dependendo da comarca em que está sediada essa vara, do fluxo de processos penais, de ações penais, é normal que se ultrapasse esse prazo de 60 dias sem que se configure uma nulidade nesse processo penal, dadas as circunstâncias daquele caso concreto, dada a realidade daquela vara criminal, daquele juízo. Então, é um prazo que é idealizado pelo legislador em nome da celeridade processual, mas que nem sempre é possível de ser observado, tá? Então, 60 dias contados do recebimento da inicial acusatória. Mas eu lembro aos senhores que o artigo 400 aí do Código de Processo Penal, no artigo 400, o juiz de direito já recebeu a defesa. Então vamos lá, primeiro eu tenho o oferecimento da inicial acusatória, tem o recebimento da inicial acusatória, que é um marco de interruptivo do prazo de prescrição, né, no processo penal, junto com o direito penal. O recebimento da inicial acusatória é o primeiro marco interruptivo. E depois de recebida a inicial acusatória, se presente seus pressupostos legais, o juiz vai mandar citar o acusado para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Quando a resposta à acusação chegar nos autos, quando a gente tiver a resposta à acusação, é aí que o juiz vai proceder, ou a secretaria, naturalmente, de ofício, a marcação da audiência de instrução e julgamento. Então, em que pese o professor Nestor dizer que esses 60 dias devem ser contados do recebimento da inicial acusatória para o agendamento da audiência, instrução e julgamento, é difícil porque é difícil a gente considerar esse prazo tendo como marco a inicial acusatória, porque às vezes o cidadão, o acusado é citado e não constitui um defensor ou não apresenta a sua resposta no prazo de 10 dias. E aí tem um trabalho mais difícil para a citação desse cara, né, desse acusado. Então, naturalmente, que eu vou ter um lapso temporal maior até eu conseguir citar, até que essa defesa técnica redigida por advogado seja acostada aos autos. Tá? Então, o legislador diz que após as providências do artigo 396 ali, né, como a citação, a chegada aos autos da resposta preliminar, que é a defesa preliminar, que aí a audiência deve ser realizada nos 60 dias seguintes, tá? Repito, o professor Nestor considera que esses 60 dias devem ser contados do recebimento da inicial acusatória. Enfim, sem maiores discussões sobre esse ponto, até porque é um prazo que, se for violado, a princípio não traz consequências diretas ao processo. Eu vou dar uma consequência direta agora, mas a princípio não traz. Ainda mais se o acusado estiver respondendo solto. A dificuldade é que se demorar muito para o agendamento dessa audiência, instrução e julgamento, né, se a gente se exceder em muito os 60 dias, pode ficar configurado aí um constrangimento ilegal, aquela prisão, seja flagrante ou mesmo preventiva, que era uma prisão legal, não uma prisão em flagrante que posteriormente foi convertida em preventiva, que era uma prisão legal, pelo excesso de prazo, passa a ser uma prisão ilegal, já suscitando hipótese de relaxamento de prisão, tá? Então, observação número 1 aí, ó, acusado preso. Excesso de prazo. Então o cara responde preso, a secretaria tem demorado muito para agendar a audiência. Só para agendar, já tem defesa nos autos, o processo está montadinho para iniciar a sua marcha, mas a secretaria ainda não agendou a audiência, instrução e julgamento. Independente dos problemas que a vara tenha. É motivo suficiente a fundamentar um pedido de relaxamento de prisão
por excesso de prazo. Então, está demorando muito para marcar a audiência. Já pelo menos sob o ponto de vista defensivo, é algo que a defesa pode utilizar para conseguir um relaxamento de prisão e uma liberdade provisória do cara, né, do acusado, tá? Considerando o excesso de prazo, tá bom? Observar sobre o excesso de prazo. Esse excesso de prazo que eu estou falando aqui é só sobre esses 60 dias. É só sobre a marcação da audiência de instrução e julgamento. É claro que existe uma jurisprudência que orienta lá no STJ no sentido de que se o cidadão estiver preso, né, uma prisão cautelar, e o processo penal ainda não terminou com a sentença de mérito, não terminou a fase aí da audiência de instrução e julgamento seguido da sentença, e nesse período decorreu aí 81 ou 86 dias, seria algo a se justificar também um pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, né? Excesso de prazo naquela prisão cautelar, que a rigor na prática é muito difícil disso colar, né? Porque o que sustenta uma prisão preventiva ou que sustenta uma conversão do flagrante em prisão preventiva, que seja, são os elementos lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, garantia de aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica, financeira, né? Então aqueles elementos, aqueles 4 elementos ali do artigo 312, se verificados no caso concreto, vão autorizar uma prisão aí por muito mais tempo que 81 ou 86 dias, como que era a doutrina e a jurisprudência para fundamentar um excesso de prazo da prisão cautelar, ainda que não tenha sequer agendado a audiência de instrução e julgamento, ou ainda que não tenha encerrado a fase do processo ordinário com a sentença de primeiro grau, ou pelo menos com a audiência de instrução e julgamento, tá? O que vai determinar a manutenção no cárcere são os elementos que justificam a prisão preventiva, sem dúvida nenhuma, tá bom? Observação importante aí, que a gente vai colocar uma remissão, alguns códigos aí provavelmente já estão atualizados, nós vamos colocar uma remissão aí do artigo 399, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, fazendo remissão ao artigo 260 do Código de Processo Penal. Sobre esse tema, e é um tema que até estou antecipando aqui na nossa discussão, mas já vou trazer ele à baila, que é a condição coercitiva. Condição coercitiva do acusado para fins de interrogatório. O artigo 260 do Código de Processo Penal autorizava o magistrado, autorizava porque já foi objeto de discussão do Supremo, o artigo 260 autorizava o magistrado a determinar a condução coercitiva do acusado para fins de interrogatório. Isso não tem o menor sentido. Por que não tem o menor sentido? Porque é dado ao acusado o direito ao silêncio. Para que nós vamos gastar tempo da polícia judiciária, ou melhor, tempo da polícia penal, né? Hoje a gente tem a polícia penal externada nos agentes penitenciários. Para que a gente vai gastar essa articulação toda da polícia penal, dos agentes penitenciários, eventualmente com o suporte da polícia militar dentro dos fóruns, para o cara chegar na audiência e virar para o juiz e falar assim: eu vou me reservar ao direito ao silêncio, e não falar nada, e é direito dele. Ele, acusado, tem direito, um direito constitucional ao silêncio. Não é? Para que isso? Então, nesse ponto, foi com muita maestria que o ministro Gilmar Mendes, no ano de 2018, aí, liminarmente proibiu em todo o território nacional a condução coercitiva de acusado para fins de interrogatório judicial. Ministro Gilmar Mendes,
acertou, no meu ponto de vista, sob o prisma do garantismo penal, processual penal, proibindo numa ADPF, né, em duas duas ADPFs, 395 e 444, ambas do Distrito Federal, nos idos de 2018, o ministro Gilmar Mendes proibiu a condução coercitiva de acusados para fins de interrogatório judicial. Porque se é dado a ele o direito ao silêncio, para que eu vou movimentar a máquina da persecução penal, da polícia penal, dos agentes penitenciários, para ele chegar lá na audiência e falar que não vai falar nada? Não é? É um direito dele. Então, com muita sabedoria, ele, em que pese a autorização legal, né, da lei do Código de Processo Penal, que é o Código de Processo Penal no artigo 260, combinando ele aqui com 399, parágrafo 1º, condução coercitiva para fins de interrogatório é proibida no Brasil. Inicialmente foi uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, mas que depois em plenário foi acompanhada pelos seus pares. Não é? Então o plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs. ADPFs por quê, professor? Porque é antes de 88. Se fosse pós 88, o dispositivo em questão, porque nós temos dispositivos atualizados pós-88 dentro do Código de Processo Penal, mas no caso, o artigo 260, ele é uma redação original da década de 40, então nós temos aí que, por ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, que é a via eleita, correta, o ministro Gilmar Mendes e o plenário do Supremo Tribunal Federal, isso já foi até objeto de trânsito em julgado, decidiram por maioria que é proibida a condução coercitiva para fins de interrogatório, tá? Se o fim for exclusivamente esse, é proibido. E em hipótese nenhuma o acusado vai ser conduzido coercitivamente, professor? Vai sim. Em outras situações que não envolvam o interrogatório em si do acusado, em outras situações em que a presença dele é determinante para a elucidação de um fato, aí o artigo 260 é válido no que tange a condição coercitiva. Mas em termos de se determinar uma condição coercitiva para fins de interrogatório exclusivo do acusado, isso é proibido. Tá bom? Nesses termos, as duas ADPFs aí excluíram a expressão, determinaram que a expressão para interrogatório, abre aspas, para interrogatório, fecha aspas, do artigo 260 do Código de Processo Penal, não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, tá? Então é proibido obrigar esse camarada a ser conduzido coercitivamente para fins de interrogatório. Só para lembrar o aluno aí, não tem nada a ver isso com a testemunha, né? Testemunha, quando ela é intimada para comparecer em juízo, para dar o seu testemunho, ela é obrigada a ir, sob pena de condução coercitiva. Aqui a gente não tem nenhuma exceção, não. A testemunha é obrigada a ir, é uma testemunha direta, própria, né? Já é arrolada pela acusação ou pela defesa. Não foi, não justificou porque não foi, pode ser determinada a sua condição coercitiva para fins de depoimento na condição de testemunha. A professora, a testemunha então não pode chegar lá na audiência e falar que quer exercer o seu direito ao silêncio? É claro que não. A testemunha não tem esse direito. Ela é obrigada a falar. Quem tem o direito ao silêncio é o acusado, é o réu, é o denunciado, não é? Ou o querelado. Testemunha não, testemunha tem, se for intimada tem que ir. Se o juiz cismar com essa testemunha lá, se o promotor insistir, se a defesa insistir, pode ser determinada a sua condição coercitiva. Para esses casos vai ser autorizado sim. O professor, mas se ela não souber de nada, não interessa, ela tem que ir e falar na audiência que não sabe, que não viu, que não tem conhecimento, não é? Vai ser perguntada diversas vezes lá para o juiz, mas ela não pode ficar calada, sob pena de crime de falso testemunho, tá? Próximo slide, vamos lá. Audiência, instrução, julgamento, então. A ideia da audiência única ou audiência una. A audiência una lembra um pouco do X do trabalho, então o tema não é um tanto quanto apropriado aqui no slide. Vocês podem desconsiderar o termo audiência una, mas é uma audiência única. A ideia, o fim que o legislador almejou com a reforma de 2008 foi condensação dos atos processuais em nome da celeridade da justiça, tá?
grifem isso para a prova N1. Sobre a ordem dos trabalhos, a ordem é essa, tá? Que está aí no slide para vocês. Primeiro ouve-se a vítima, se possível. Nem sempre vai ser possível ouvir a vítima. Por que que nem sempre vai ser possível? Imagine nos crimes de latrocínio em que a vítima veio a óbito. Então, numa audiência de instrução não vai ser possível ouvir a vítima. Tá? Audiência de instrução em vara criminal. Latrocínio não é júri, não, professor? Não, não é júri, é vara criminal. Beleza? Então, a vítima, se possível, né, o ofendido, o Código de Processo Penal chama a vítima de ofendido. Então, leiam a expressão ofendido como se fosse vítima. Depois, as testemunhas. Primeiro, houve as testemunhas do Ministério Público. Em que número, professor? 8 testemunhas, tá? A Ministério Público e Defesa podem arrolar cada uma das partes, ou melhor, a acusação e defesa, né? Porque nem sempre a acusação é só o Ministério Público, pode ser o querelante, com o advogado particular, não é isso? Então vamos usar o termo acusação, é melhor, que é mais amplo, engloba o Ministério Público e o querelante. Então a acusação pode arrolar até 8 testemunhas, e a defesa também pode rolar até 8 testemunhas. Primeiro, ouve-se a testemunha do Ministério Público. Depois que ouviu as testemunhas do MP, aí é que nós vamos ouvir as testemunhas da defesa. Em nome do garantismo penal, a defesa fala sempre por último. Em nome do garantismo penal, tá? Processual penal. Tá bom? Professor, e o caso lá emblemático do ex-presidente da República, que no seu processo lá na vara do juiz Moro, vara federal, foram ouvidas ali mais de 50 testemunhas. Excepcionalmente, esse número de testemunhas no procedimento ordinário, dada a peculiaridade do caso, a importância do caso, pode ser extrapolado. O que não pode é ter prejuízo à defesa. O juiz virar para a parte acusação ou defesa e falar o seguinte, só vou ouvir 5 das suas 8 testemunhas. Não. Se eu arrolei 8 testemunhas, e as 8 testemunhas são possíveis de serem ouvidas, não morreram, não estão em lugar incerto e não sabido, se todas foram intimadas, eu, acusação ou defesa, quero ouvir as 8 testemunhas, sob pena de violação do contraditório, né? Sob pena de violação de regras de processo penal, tá? De violação legal, no que tange ao número de testemunhas a serem ouvidas do procedimento ordinário. É claro que naquele caso do ex-presidente, o juiz Moro, ele ampliou o leque, o número de testemunhas em nome de se evitar qualquer arguição de nulidade de cerceamento de defesa. Então, a defesa que eu ouvi 50, nós vamos ouvir 50 testemunhas nesse caso específico aqui. Mas não é uma regra, não é algo que aconteça sempre. Normalmente, os 8 testemunhas, num caso concreto, é o suficiente para resolver as matérias de fato, tá? O que vai ser determinante aqui é a notoriedade do caso. Se o caso ganhar muita notoriedade, pode ser que o juiz do caso exceda o número de 8 testemunhas, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então falamos aqui das testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Vou fazer um break aqui e já volto nas testemunhas, só para não ficar grande o vídeo. Espera aí.